Om Gyanaatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Primeiramente, então, do início oferecendo as minhas humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajya Kacharya Ashtottara Sata de Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e todos os mestres do passado, presente e do futuro. Continuando então com a leitura do chamado Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Um dos versos mais famosos também do Gita. Sarvadharmam parityaja mamekam sharanam braja aham tvam sarvapapebhyo mokshaisham imashuchaha. Abandonando completamente todo tipo de dharma físico e mental, como, por exemplo, os varnas e os ashramas, como Brahmana, Vaishya, Kshatriya, Sannyasi, Brahmachari, etc., e se renda completamente a mim. Eu, então, deverei libertá-lo de todas as reações pecaminosas. Não se preocupe. Então, Krishna diz para Arjuna, se renda completamente a mim. Abandone todo tipo de mentalidade mundana que você tenha, todo tipo de regras e regulações que você acha que você deve seguir, e simplesmente faça aquilo que eu estou te pedindo. E não se preocupe, porque eu irei poupá-lo de todas as reações pecaminosas. Então, aqui no comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele escreve que deveria eu, então, praticar meditação sobre você e assim, então, cumprir com o meu ashrama dharma, ou os meus deveres religiosos de acordo com o meu estágio de vida, né? Ou eu deveria exclusivamente meditar sobre você e não depender de nenhum outro tipo de dharma. Essa seria uma possível pergunta de Arjuna. Em resposta, Krishna diz neste verso que começa com Sarva Dharmam, ou seja, renunciando a todo tipo de dharma. Aqui dharma significa atividades temporárias, tá? Ou seja, tudo aquilo que está relacionado com o corpo. Por mais que Krishna, no começo do Bhagavad Gita, tenha estabelecido os deveres, o dharma dos diferentes tipos de pessoas, brahmanas, vaishyas, kshatriyas, shudras, sannyasis, vanaprasthas, brahmacharis e grihastas, ainda assim, todas essas prescrições, elas são feitas para uma concepção corpórea de vida. Então, Krishna primeiro nos ensina a como nos tornarmos bons seres humanos. Depois, a como nos tornarmos bons devotos. E, por último, como abandonar completamente qualquer tipo de concepção corpórea, tá, que nós possamos ter e nos rendermos exclusivamente à prática devocional pura e imaculada, ou seja, o nosso Dharma eterno. E só nos ocuparmos em atividades que são realmente o nosso Dharma eterno. E assim, Krishna diz, se abrigue exclusivamente em mim. Ou seja, procure praticar apenas devoção durante a sua vida. Mas é claro, nós sabemos que nem todos estão aptos a levar uma vida completamente voltada para a prática devocional como um renunciante pleno. Você precisa se tornar um renunciante do mundo material, das atividades materiais. E é para isso que Krishna ele vai também apresentar diversas outras opções, né, ao longo do Bhagavad Gita. Mas o ápice do que ele deseja é que você abandone todo tipo de atividades e simplesmente se renda ao serviço devocional exclusivo a ele. Então, continuando ali. É incorreto traduzir a palavra parityaja como sendo sannyasa, ou aquele que renuncia ao seu karma.
Porque como Kshatriya, Arjuna, ele não tinha a qualificação para ser um sannyasi. Alguns também podem dizer, Krishna está fazendo Arjuna o seu instrumento para mostrar que ele não tem a qualificação para ser um sannyasi. Mas é ele, Krishna, na verdade, que indica, qual é a instrução para essas pessoas mais comuns, que podem considerar, que elas de fato tenham qualificação, e não para Arjuna, que era um kshatriya. Ou seja, em resposta a isso, é dito que se as instruções em relação ao sannyasa forem aplicadas para Arjuna, que é o objeto principal das instruções aqui de Krishna, então isso também poderia ser aplicado para outros, e não o contrário. Além disso, não é apropriado traduzir a palavra parityaja como sendo renunciar aos frutos das suas atividades. Por quê? No Srimad Bhagavatam 11.5.41 é dito: aquele que abandona o seu falso ego de ser o ator das suas ações, de ser o agente, e aceita com todo o seu ser e alma o abrigo em Krishna, que é o abrigo supremo de todos, ele então se torna livre das obrigações de agradar aos semideuses, aos sábios, às entidades vivas, aos familiares e aos antepassados. Mais adiante, o Bhagavatam também indica, no 11.29.34, quando a pessoa renuncia a todos os tipos de karma e se rende completamente a mim, Krishna, pelo meu desejo, ele se tornará mais opulento ou mais poderoso do que um yogi ou um gyani. Dentro de pouco tempo, ele alcançará a liberação e se tornará qualificado para receber opulências tais quais as minhas. Em outro verso do Bhagavatam, 11.29, Krishna diz: até a pessoa desenvolver desapego dos objetos sensoriais e alcançar fé por ouvir as descrições sobre mim, ele deve continuar a executar as suas obrigações temporárias e eternas para o seu benefício. Mais adiante, no Bhagavatam 11.11.32, Krishna diz: aquele que presta serviços a mim, tendo abandonado todos os tipos de deveres religiosos e tendo compreendido os aspectos positivos e negativos desses deveres prescritos, os quais são ensinados por mim, através dos Vedas, ele então é contado como sendo o melhor dentre os santos. Ou seja, parece contraditório, mas não é. Krishna ele precisa colocar regras para quem não está preparado para viver sem regras. Mas à medida em que você consegue entrar nessa plataforma de desapego total ao mundo material e apego absoluto a Krishna, você já não precisa mais de certas regras. Você naturalmente vive de acordo com o ideal, com o padrão necessário para a harmonia, para a vida social, para a vida espiritual, etc. É como se fosse um processo de autorregulação. Você não precisa mais de ficar se margeando ou norteando por uma série de regras para prevenir o seu mau comportamento. Você automaticamente já se comporta da maneira adequada em todas as situações e você já sabe o que deve fazer sempre. Isso é um aspecto da perfeição. Então, continuando a ler. É necessário explicar o significado desse verso de acordo com essas citações profundas
né, com essas declarações profundas de Krishna, né, que nós lemos agora no Bhagavatam. E é preciso conciliar esses significados. A palavra pari, de parityaja, né, que faz parte do verso, né, sarvadharmam parityaja. A palavra pari indica aquele objeto mais elevado, né, dessas instruções, que não é renunciar aos frutos das suas atividades. Ao contrário, você deve se abrigar completamente em mim e não seguir mais o Dharma, Jnana, Yoga e qualquer outro tipo de adoração a semideuses. Anteriormente, foi dito, né, que você não precisa ter qualificação para executar o serviço devocional exclusivo a mim, Krishna diz. Portanto, essa declaração, como por exemplo, Yat Karoshi Yadjasnasi, no verso do capítulo 9, 27, eu expliquei, né, que essa qualificação para executar Bhakti, junto com o seu karma, né, que seria Karma Mishra Bhakti, né, pode ser feito. Agora, no entanto, eu estou concedendo essa misericórdia para você, né, concedendo-lhe essa qualificação para executar Aikantika Bhakti, ou seja, a Bhakti exclusiva para mim. Mas assim como eu vou quebrar com a minha própria palavra, né, em relação ao voto que eu fiz para o Avobhishma, eu também estou quebrando com este voto de que eu pessoalmente vou conceder esta qualificação para que você execute a devoção exclusiva a mim. Se você abandonar os seus deveres ocasionais ou temporários, chamados de Naimitika Karma, né, apenas para cumprir com a minha ordem, eu então não vou deixar que você sofra nenhum tipo de reação por causa disso. Krishna diz, eu mesmo, na forma dos Vedas, dei essas instruções para a prática, né, desse karma regular. Mas agora, eu pessoalmente estou ordenando que você os abandone. Se você executar a minha ordem, né, ou aceitar a minha ordem, não haverá nenhuma possibilidade de você ocorrer em pecado por abandonar esses seus deveres prescritos. Ao contrário, se você escolher ignorar essa minha ordem, né, e continuar com a sua prática de deveres temporários, certamente então você incorrerá em pecado. Saiba que isso é certeza. Ou seja, Krishna diz para Arjuna que não cumprir uma ordem de Krishna é o maior dos pecados. Por mais que você esteja cumprindo os seus deveres de maneira correta, sem cometer pecados, no momento em que Krishna te dá uma ordem e você não cumpre, isso é um pecado. Né? Além do que, de maneira perfeita, ninguém consegue praticar as suas atividades diárias sem cometer também qualquer tipo de pecado, mesmo que acidental. Né? Então, Krishna deixa bem claro, e é interessante a gente notar que as regras, né, elas não são estáticas, elas se adaptam de acordo com a evolução do ser humano. Então, o ser humano ele precisa seguir regras específicas quando ele não tem qualificação, e a partir quando ele avança, né, ele pode mudar esse padrão, e essas regras também já não servem mais como serviam antes. Se uma pessoa se rende a outra, né, ela permanece sob o controle daquela pessoa, assim como um animal domesticado. Né. O que quer que o mestre ordene, né, aquela pessoa deverá seguir. Né. Onde quer que o mestre mantenha aquela pessoa, ela deve permanecer. Né. Qualquer comida que ele dê,
ele deve comer. Esse é o princípio básico do Dharma, que é o que? A rendição completa. Se nós não nos rendermos completamente, né, ao mestre espiritual e a Deus, não há nenhuma possibilidade de nós avançarmos. Então aqui Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele cita um verso do Vayu Purana, que é um verso que descreve Sharanagati, ou a rendição. Um verso famoso e importante, que todos devem conhecer. Anukulyasa sankalpa pratikulyasa varjanam rakshishatitti vishvasu guptritti varanam tata atmanikshipa karpanye sadavida sharanagati. São os 6 aspectos da rendição. O primeiro aspecto, aceitar que tudo que for favorável à minha bhakti, eu devo manter. Rejeitar tudo aquilo que for desfavorável à minha bhakti. Ter fé firme de que Krishna irá me proteger sempre. 4. Ter certeza de que Krishna irá cuidar de mim e me sentir dependente dele. 5. Ser completamente rendido. E 6. Ser humilde. Ou seja, aqueles que seguem essas 6 regrinhas são pessoas que conseguem se render completamente. É bom que todos meditem, que aprendam, conheçam mais sobre o que é os 6 processos da rendição. Para permanecer devotadamente ocupado, né, na satisfação da sua deidade adorada, né, como descrito nos Shastras, nas Escrituras, é favorável, né, que você mantenha, né, atividades que sejam direcionadas para a devoção. E qualquer ato contrário que seja desfavorável deve ser rejeitado. Varana significa escolher, né, o Senhor como o seu mantenedor, ou seja, sentir que apenas Deus, né, é o nosso protetor e mantenedor, e que além dele não existe nada além que possa de fato cumprir com essa função. Deus mantém a todos, né? Só que nós praticamente ignoramos este fato e achamos que nós é que somos os nossos mantenedores. Nikshepan significa que o devoto, significa que o corpo sutil e grosseiro do devoto, assim como a própria alma dele, servem para o único propósito de servir a Krishna. Ou seja, Akarpanya significa não expressar humildade diante de Krishna, né? Ou seja, nós devemos ser Karpanya, ou seja, humildes o tempo inteiro, nos submetermos, né, a qualquer tipo de situação, entendendo que aquilo é misericórdia de Krishna. Mas Arjuna pode duvidar, dizendo: se começando por hoje eu me render a você, né, então o meu único dever seria permanecer rendido, e que eu a tenha auspiciosidade ou inauspiciosidade, né, seria apenas do seu desejo. Assim, você me ocuparia em atividades religiosas, e eu não ficaria nem um pouco ansioso, né, por fazer isso. Mas qual será o meu destino se você, né, que é o Senhor supremamente independente, me ocupar em atividades pecaminosas? Uma pergunta tanto quanto, né, tola, né? Ou seja, Arjuna ele tem ainda esse resquício dessa tolice porque ele acha que matar os seus parentes é um pecado. Então ele diz para Krishna: Krishna, seria maravilhoso se eu me rendesse a você e você me ocupasse em atividades devocionais, bonitas, agradáveis, né, prazerosas, mas o que seria de mim se você me ocupasse em atividades então pecaminosas?
Em resposta, Krishna diz: eu vou libertá-lo de todos os pecados acumulados, do passado, do presente e qualquer reação futura que você possa vir a ter, eu também irei te libertar. Ou seja, eu sou capaz de libertar a todos dos seus pecados, fazendo com que você seja o meu instrumento. Eu estarei lhe dando esta instrução das Escrituras para o benefício de todos os seres humanos. Então, claramente, Krishna diz, por mais que você ache que você possa estar ocorrendo em algum pecado, ainda assim, eu garanto que você não vai sofrer as reações desse pecado. Então, Krishna diz, Sarva papebhyo, moksha shami, ou seja, todos os pecados, eu vou te libertar de todos eles. O significado de Mashuchaha é: não se preocupe com você e com os outros. Eu devo cumprir esse meu voto, né, de levar o fardo de todos vocês, libertando qualquer pessoa, assim como você, que está dedicada a se lembrar de mim e a me servir. Libertarei-os de todos os pecados e os libertarei também do ciclo de nascimentos e mortes. Se uma pessoa fixa sua mente em mim e abandona completamente o seu Dharma, né, e permanece feliz, né, situado nesse serviço, rendido a mim, eu então serei obrigado a carregar o fardo que ele gerar, né, através da tentativa de se manter neste serviço. O que mais eu poderia dizer? Eu estou ainda pronto para aceitar o fardo de manter a vida material deste devoto. Como eu já disse no verso anterior, 9.22, Ananyas Chintaya Tomam. Ou seja, eu mantenho o que aquele devoto tem e levo até ele o que ele precisa. O próprio Krishna vai se dar ao trabalho de fazer isso. Então Krishna continua dizendo, não se preocupe pensando, oh meu Deus, não, eu agora coloquei um fardo muito grande nas costas do meu Senhor, né? Para mim, ele está agora tendo que se preocupar e fazer um trabalho muito pesado, né? Mas Krishna diz, na verdade, eu estou sempre predisposto a servir aos meus devotos. Eu sou Bhaktavatsala, ou seja, eu tenho afeição natural e espontânea pelos meus devotos, né? E sempre os ajudo a se manterem fixos nos seus votos de me servirem. Então, eu, portanto, concluo essa escritura aqui, Krishna diz. Bom, então, aqui a gente terminou o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e vamos começar então a leitura do comentário do meu Gurudeva. No verso anterior, Shri Krishna, ele deu o conhecimento mais confidencial de todo o Bhagavad Gita, a respeito de devoção pura. Agora, neste verso presente, ele estabelece que, para ficar qualificado e receber essa Bhakti pura, é necessário primeiro se render exclusivamente a Krishna. Aqui a palavra Sarva Dharmam significa que a prática de Varnashram Dharma, descrita através do seu karma, conhecimento, yoga, adoração de semideuses e qualquer outro tipo de ação física ou mental, à parte do caminho, né, que segue a devoção para Krishna, são todos baseados na concepção corpórea, né, na plataforma mental e corpórea, e devem ser abandonados. Não é correto pensar que o único significado da palavra parityaja é renunciar aos apegos dos deveres prescritos e os seus resultados. A intenção intrínseca nessa frase de Krishna
é para abandonar completamente os deveres prescritos, todos juntos. Esse é, então, o significado mais profundo do prefixo pari. Ou seja, não é apenas abandonar algumas, mas abandonar todas. Alguém pode pensar que uma reação pecaminosa pode surgir para aquele que abandona a prática do seu Dharma, né, como descrito anteriormente em vários versos, né, em função de ter que se render exclusivamente a Krishna. Essa dúvida pode existir na mente de pessoas comuns. E para remover esta dúvida, Krishna ele diz que ele vai conceder o destemor aos seus devotos. Então ele diz, Sarva papebhyo mokshaishami mashuchaha. Não se preocupe, eu certamente te livrarei de todos os tipos de pecados. No Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22:93, é dito: devemos abandonar a má associação dos Mayavadis, que não possuem Bhakti, assim como karmis, yogis, materialistas, pessoas luxuriosas e aqueles que também se associam com pessoas luxuriosas. Nós devemos abandonar a atividade do Varnashram Dharma e nos abrigar completamente em Krishna, e assim ficarmos humildes, sem nenhum tipo de apego a objetos materiais. Aquele que não segue essas instruções não pode abraçar os humores descritos no verso anterior, Manmanabhava Madhbhakto, como se tornar de fato um devoto absorto em Krishna. Então, Gurudeva deu anteriormente no seu comentário o exemplo das gopis, que tem a sua mente totalmente absorta em Krishna, né? E também o exemplo de Ambarish Maharaj, que usa os seus sentidos para servir, né? E Bihomangala Thakur, que tem a determinação, né, de cumprir com os seus votos, né? Então aqui Krishna diz, por essa razão, Gurudeva diz, por essa razão, Krishna, ele mesmo, precisa fazer um voto de que ele vai libertar o seu devoto de todos os pecados. Então Krishna faz um voto. Ele diz, não se preocupe, né? Eu estou aqui dando a minha palavra, né? Na conversa entre Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Rai, Chaitanya Mahaprabhu disse que mesmo nesse estado de devoção, quando alguém se rende completamente, isso ainda assim é externo. Considerando que a relação amorosa com Krishna não está sendo reforçada. Ou seja, Sarvadharmam Parityaja, abandonar atividades mundanas, não é exatamente devoção, mas é um pressuposto, né, necessário para a devoção. Por isso Mahaprabhu disse para Ramananda Rai, isso é externo, isso não representa a parte intrínseca da devoção, que é a ação devocional em si. Tá? Meramente abandonando, isso apenas concede a qualificação necessária para se compreender o humor do verso anterior, é o 1866. Tá? Enquanto você não estiver firme, né, fixo, né, no espírito deste verso, você não será capaz de compreender, né, então o significado do verso anterior. Ou seja, enquanto você não se render, você não consegue praticar Bhakti. Tá? Eu digo de maneira pura, claro. Né? Você pode começar a praticar Bhakti, mesmo sem estar completamente rendido, obviamente. Mas aqui estamos falando da situação ideal, né? Devotos puros, naturalmente, possuem um ego puro. E eles pensam, eu sou um servo de Krishna. E, portanto, eles naturalmente renunciam ao seu Varnashram Dharma, né? E nenhum tipo de pecado ou efeitos negativos podem
recair sobre eles, porque eles já abandonaram todo tipo de atividade material. Tais devotos são considerados Uttama Adhikaris, ou devotos mais elevados. Aqui Gurudeva cita o Srimad Bhagavatam 11.11.32. Ele diz, Krishna diz, aqueles que prestam serviço a mim, tendo abandonado todos os tipos de Dharma, né, e compreendido, né, os aspectos positivos e negativos inerentes desses deveres prescritos, instruídos por mim através dos Vedas, devem ser contados entre pessoas santas. Ou seja, mesmo que Krishna seja aquele que dá as instruções dos Vedas, um sábio sabe quais instruções ele deve seguir. E ele vai rejeitar algumas instruções para aceitar outras. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele também cita Krishna dizendo, eu instruí você, no caso Arjuna, em diferentes tipos de dharmas, atividades religiosas, né, como Varnashram Dharma, Jati Dharma, Vairagya, controle da mente, dos sentidos, meditação, né, aceitar, né, a presença da super-alma. Eu dei diversas instruções para que você pudesse alcançar Brahma Jnana e Ishvara Jnana. Agora, abandone completamente todos esses processos religiosos e apenas se renda a mim, que é o Senhor Supremo. Somente se você se render desta maneira, eu poderei te libertar dos seus pecados. Sendo esses pecados causados pela existência material ou pela renúncia dos seus dharmas passados. Você não deve se lamentar por não estar executando essas atividades, porque a natureza constitucional verdadeira da entidade viva pode ser facilmente desperta através da prática de Bhakti, que é totalmente transcendental aos modos da natureza material. Você não é obrigado a executar atividades religiosas descritas, ou expiação, né, etc., ou jnana, misticismo, meditação ou outros processos. Durante o estado condicionado, você deve, de fato, executar atividades físicas, mentais e espirituais, mas deve abandoná-las à medida em que você começar a evoluir, né, principalmente abandonando a concepção do aspecto impessoal de Deus e se rendendo à sua forma e personalidades, sendo atraído por sua beleza e doçura. Isso significa que qualquer karma que a entidade viva corporificada execute, né, ela mantém na sua vida, né, e isso vai gerar uma certa reação. Aqueles que têm fé durante o processo passam por 3 estágios. O primeiro, Brahmanista. Né? O segundo é Brahmanista, que é a devoção pelo aspecto impessoal de Deus. Depois ele passa por Ishvaranista, a devoção pela super-alma. E depois Bhagavatnista, a devoção ao Senhor Supremo. Todos os processos como Varnashram, renúncia, né, desses Varnashram, assumem diferentes naturezas de acordo com o tipo de fé daquela pessoa. A ação que é executada através de Brahmanista manifesta karma e jnana. A ação que é executada através de Ishvaranista manifesta, então, os deveres prescritos, né, para uma ação de meditação sobre Paramatma. E a ação que é executada através de Bhagavatnista transforma essa devoção exclusiva para a personalidade de Deus. Portanto, apenas Bhakti é a verdade mais confidencial. E Prema, amor divino, é a meta suprema da vida. Isso apenas é o principal ensinamento do Bhagavad Gita. Pode parecer que, por um ponto de vista externo, né, a vida de um karmi, de um jnani e de um yogi, né,
se pareçam com a vida de um devoto, de um bhakta. Mas o método de adoração, o sadhana, a prática espiritual e a meta final são imensamente diferentes, são extremamente diferentes. Correto? Bom, então a gente conclui aqui o verso 66, Sarvadharma Parityaja, com os seus comentários de Srila Gurudeva e Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. E amanhã daremos sequência à nossa última aula do Bhagavad Gita. Que todos fiquem em paz e tenham um excelente dia. Hare Krishna.